Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo para essa celebração desse domingo da festa São Pedro e São Paulo. Vamos agora escutar o texto do Evangelho desse domingo, que é de Mateus 16, capítulo, versículo 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias e outro ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares aqui na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligar na terra será desligado no céu. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo, dando continuidade, após ter lido este texto do Evangelho de hoje, vamos refletir, através deste texto, o que a mensagem do Evangelho tem-nos a transmitir. Colunas da Igreja. Ao celebrarmos hoje os apóstolos São Pedro e São Paulo, recordamos aqueles que são chamados colunas da Igreja, escolhida para ser testemunho do Cristo e do seu amor, recebendo como prêmio a coroa do mártírio. Pedro era um pescador da Galileia, pessoa simples e humilde, sem grandes ambições, que apesar de ter aceito prontamente o convite do mestre para se tornar pescador dos homens, também teve seus momentos da sua fraqueza e infidelidade. E, apesar dessa fraqueza, ele estava sempre disposto para amar e fazer a vontade de Deus, do seu mestre Jesus. Paulo, perseguidor dos cristãos, era membro do grupo dos fariseus, mas depois de se converter, passou a viver e anunciar o caminho, e, sem se esquecer dos seus limites pessoais, sempre reconheceu a primazia da graça de Deus em sua própria vida. Surpreendentemente, essas são as colunas da igreja. Homem que não era perfeito, mas com os quais Deus quis contar para realizar seu plano de salvação. Além de fazer memória dessas
dois grandes homens que foram considerados como os pilares, como coluna da igreja, dos primórdios do cristianismo. A celebração do hoje também recorda a unidade da igreja, simbolizada na vida daqueles que, por caminhos e métodos diferentes, realizaram o mesmo objetivo, que foi viver e comunicar zelosamente o Evangelho do Cristo. Apesar das muitas diferenças, ambos tinham em comum o ardoroso amor por Jesus, que os fez suportar tanto sofrimento, como vimos no relato da primeira e segunda leitura do hoje. Assim, se confirma que a vida das testemunhas do Cristo reflete a vida do Mestre em todos os sentidos, também nas perseguições. Também se confirma que na igreja unidade e diversidade caminham sempre juntas, sem jamais se opor. O Evangelho do hoje não pode ser entendido apenas como uma delegação do poder a Pedro. O apóstolo representa toda a comunidade que, uma vez reconhecendo Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo, que se encontra no Mateus 16, versículo 16, recebe a responsabilidade de ser um sólido referencial da fé e da comunhão profunda com Deus. Nisto consiste o poder de ligar e desligar, concedido a Pedro e a todos os cristãos. Viver o que Jesus ensinou para unir o céu e a terra. Por isso, rezemos hoje, especialmente pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco, a quem a Igreja reconhece como sucessor do Pedro, para que Deus o ilumine e o torne cada vez capaz de nos confirmar a vida de Deus na nossa vivência cotidiana. Que, através dessa festa de São Pedro e São Paulo, que cada um de nós, com nossas próprias limitações, consegue vivenciar, transmitir e viver o amor na nossa vida cotidiana. Que o grande São Pedro, que foi o primeiro Papa, e São Paulo, que foi um zeloso missionário, pregador da palavra de Deus, que, apesar de sofrer tanto, morreu para dar o seu sangue a Cristo. Que nós tenhamos essa atitude nobre de vivenciar a nossa fé. Que a bênção de Deus Pai, através de intercedor São Pedro e São Paulo, desce sobre todos nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenha um bom dia e bom domingo para todos nós. Amém. Assim seja.